Salve, salve galera da torcida tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para a gente falar do jogo entre Cruzeiro e São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito difícil para o São Paulo fora de casa. Neste sábado, às 9 da noite, o São Paulo visita o Cruzeiro e a gente vai conferir as informações deste jogo. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal. Também deixa o seu like, o seu joia, ajuda muito aqui o nosso trabalho e eu conto muito com o apoio de todos vocês para a gente conseguir crescer ainda mais aqui na plataforma. Nosso objetivo é chegar em 1.000 inscritos. Quando acontecer isso, vai ter sorteio aqui no canal de produtos oficiais do São Paulo e você pode concorrer. Então se inscreve, deixa o like, ativa também o sino de notificações para receber os vídeos. Assim que a plataforma receber o vídeo, vai informar você e você vai ser bem informado sobre as notícias do tricolor paulista. Este é um vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das informações do jogo entre Cruzeiro e São Paulo pela 12ª rodada. Para isso, vamos falar da reapresentação e do treino do São Paulo de olho neste jogo. Os jogadores que atuaram maior parte do tempo contra o Atlético Paranaense fizeram um trabalho de recuperação muscular, um trabalho para tentar se recuperar ali na questão física do jogo, né? Já os outros jogadores fizeram um trabalho de movimentação tática dentro do campo, né? Um trabalho com bola ali, movimentações em espaço reduzido, finalizações e um trabalho também com os preparadores físicos do São Paulo. Alguns jogadores ainda seguem os seus trabalhos e cronogramas de recuperação física, jogadores que estão na última fase de transição, ali como Moreira, o Wellington, lateral esquerdo, né, o Thales Costa, jogadores que vêm aí trabalhando depois das lesões, cirurgias que acabaram tendo. A volta de Arboleda é importante para o São Paulo, jogador que estava servindo a seleção equatoriana, e a volta do Pablo Maia, que também cumpriu suspensão no último jogo. A gente vai conferir também uma provável escalação do São Paulo para esta partida. Vamos falar da escalação do São Paulo, né? O São Paulo aí que vai enfrentar o Cruzeiro. Rafael, o goleiro titular, sem sombra de dúvidas, resolvendo a situação ali no gol do São Paulo. Depois de muitos anos sofrendo com o goleiro, né? O Rafael vem dando conta do recado. Arboleda volta para a defesa, assim como o Beraldo, que deve ser o parceiro de zaga do Arboleda. Caio Paulista pela lateral esquerda e pela direita o Rafinha. Pablo Maia volta a ser volante e com o terceiro cartão amarelo tomado pelo Gabriel Neves, ele está fora dessa partida, então não tem como jogar. Alisson deve receber a oportunidade como segundo volante pelo lado esquerdo, Wellington Rato como ali um terceiro volante, um meia jogando mais para o lado direito, e Rodrigo Nestor fica a cabeça pensante para este jogo. É claro que não fez uma boa partida o Nestor, e pode pintar ali uma dúvida, né, com a presença do Rodriguinho, mas eu acredito que o Dorival não vai começar com o Rodriguinho este jogo, mas ele pode sim entrar no decorrer do jogo. Outro jogador que pode aparecer ali pelo meio é o Luan, que também teve oportunidade contra o Atlético Paranaense, não foi muito bom na partida, não fez uma boa partida, mas pode também aparecer novamente para este jogo contra o Cruzeiro. Já na frente, a dupla de atacantes, Caleri e Luciano, que vem bem na temporada, os dois começaram a se entender cada vez mais, já estão bem entrosados ali na frente, e a gente também vai falar de números importantes aí desses dois atacantes neste vídeo ainda. Mas essa deve ser a provável escalação do Dorival para este jogo. O jogo aí às 9 horas da noite. Escala de arbitragem. Para este jogo, o árbitro principal é o Ramon Abate Abel, é o árbitro aí FIFA. O assistente número 1, Bruno Rafael Pires, também FIFA. E o assistente número 2 é o Alex dos Santos. O quarto árbitro, André Luiz, um árbitro de Minas Gerais. O assessor, Jailson Macedo Freitas. O árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, é VAR e FIFA. E no AVAR estará Cleristan Clay Barreto Rios. O assistente de árbitro de vídeo 2, o Alisson Furtado, e o observador de VAR é o Péricles Bassols Pegado Cortez, do Rio de Janeiro. Todo o grupo de arbitragem para esta partida. Para a gente ainda falar do Campeonato Brasileiro, a classificação do campeonato atualizada após o fim da rodada número 11. Agora, iniciando a 12ª rodada. Botafogo segue líder com 27 pontos e enfrenta o rival Palmeiras
com 22, na sequência Grêmio com 20, Flamengo e Atlético Mineiro com 19, Fluminense e São Paulo com 18 pontos. Na sequência, Internacional, Bragantino e Fortaleza com 17 pontos. E virando a parte de baixo da tabela, Atlético Paranaense, que foi o último derrotado pelo São Paulo no Morumbi, com 16 pontos. O próximo jogo, o rival Cruzeiro com 14, Santos com 13, Bahia com 12, Corinthians com 12, além de Cuiabá com 12. Abrindo a zona de rebaixamento, Goiás com 11 pontos, América Mineiro com 8, Vasco da Gama com 6 e Coritiba com 4 pontos. Aí a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, que está na 7ª colocação, foram 11 jogos. O São Paulo tem 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 17 gols marcados, 12 gols sofridos e tem um saldo positivo de 5 gols. Dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas do tricolor paulista. E aí, gostou dos números do São Paulo, né? O São Paulo pelo Campeonato Brasileiro vem bem, com quase 100% de aproveitamento jogando em casa. São Paulo que agora consegue virar jogos. Isso não acontecia há muito tempo, né? O São Paulo às vezes tomava o primeiro gol, já não tinha ânimo, não tinha psicológico para virar as partidas. Agora isso a gente pode ver com o time do Dorival. Eu acho que é um ponto positivo que o Dorival tem feito nesses jogadores do São Paulo. E por falar em jogadores do São Paulo, vamos falar de 2 craques que têm feito a diferença nesse time do São Paulo, Calleri e Luciano. Os dois contam com os mesmos números ali importantes, né? Tem aí uma matéria falando a respeito dos 2 jogadores. E o Luciano e o Calleri estão aí com 7 gols e 7 assistências na temporada, né? Os dois aí com os mesmos números. A última temporada boa do Luciano, assim, foi com o Brenner. Isso já faz um bom tempo, né? Depois que o Brenner, lá em 2020, 2021, depois que o Brenner acabou saindo, o São Paulo não conseguiu achar outro atacante. O Pablo, que acabou chegando, não foi aquele atacante parceiro do Luciano. E o Calleri agora encontra um parceiro também, né? E o Luciano encontra um parceiro, o Calleri. Os dois têm feito bons jogos, bons gols, têm se entrosado. E mais uma vez aí, parabéns para a dupla de ataque do São Paulo. Se lá atrás a melhor dupla é Arboleda e Beraldo, lá na frente Calleri e Luciano vem dando conta do recado. Alguns outros jogadores compõem ali o grupo do São Paulo, mas os principais jogadores têm feito a sua parte, né? Eu deixei nos comentários o que você acha do Luciano, o que você acha do Calleri aí com a camisa do São Paulo, o que esperar desses 2 jogadores nessa temporada. Na última, eles deixaram a desejar, né? Não decepcionaram a torcida, principalmente na final da Sul-Americana, mas nessa temporada eu acredito que com o Dorival eles têm tudo para crescer, evoluir e trazer um pouco mais de alegria para a torcida tricolor. Para a gente falar das informações aí do São Paulo, né, das categorias de base, o time sub-14 fez mais uma vez um bom jogo, aplicou uma goleada pela Copa Bull, o São Paulo que acabou vencendo o Elo Sport na manhã dessa sexta-feira por 5-0, né, uma partida muito boa do São Paulo pelo sub-14. Mas também o sub-14 foi eliminado na Copa Voltaço nos últimos dias, o São Paulo acabou perdendo para o Atlético Mineiro na disputa de pênaltis, né, o São Paulo acabou deixando a Copa, perdendo aí o jogo, né? Infelizmente, o São Paulo acaba saindo da Copa Voltaço. Informações além dessas a respeito das categorias de base, né? O São Paulo que joga neste final de semana com novos treinadores. Todas as categorias de base pelo Campeonato Paulista tem jogo, né? Sub-20, sub-17, sub-15 começam neste final de semana aí a segunda fase do Campeonato Paulista. Os jogos no sábado pela manhã, uma maratona de jogos do São Paulo e toda a maratona de jogos fora de casa, né? Então aí, para você conferir a agenda, eu vou deixar aqui para você. Campeonato Paulista Sub-15, a primeira rodada da segunda fase, às 9 horas da manhã, Comercial e São Paulo se enfrentam em Ribeirão Preto. Depois, às 10 horas da manhã, Campeonato Paulista Sub-20, primeira rodada, segunda fase, às 10 horas da manhã, Red Bull, Bragantino e São Paulo se enfrentam no CFA Jarinu, em Jarinu, São Paulo. Essa transmissão aí pelo YouTube, tá? @Futebol Paulista, você pode acompanhar a categoria Sub-20. Já na categoria Sub-17, às 11 horas da manhã, Botafogo e São Paulo
se enfrentam no CT I9 em Ribeirão Preto. Esse é o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Do interior do estado de São Paulo. Já no domingo, pelo Campeonato Paulista Sub-11, a sexta rodada da primeira fase, às 9 horas da manhã, o São Paulo enfrenta o Sharjah no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, São Paulo. E é este nome mesmo, né? O Sharjah aqui. O Campeonato Paulista Sub-13, pela sexta rodada, primeira fase, às 10h30 da manhã, o São Paulo enfrenta também o mesmo time, né? O Sharjah, né? Eu acho que é assim que se fala, que se pronuncia, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, São Paulo, tá? Então, todos os jogos aí das categorias de base do São Paulo, e eu vou deixar nos cards para você conferir estes jogos aí na agenda do Tricolor. Informações do São Paulo a respeito do jogo pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada no futebol profissional, e informações das categorias de base que jogam neste final de semana, né? Então, o jogo entre Cruzeiro e São Paulo às 9 horas da noite, o jogo com transmissão do Premier e também do Sport TV. Você pode acompanhar, depende do estado que você está, mas eu acredito que no Premier passa para todo o Brasil. Eu volto após a partida entre Cruzeiro e São Paulo com o vídeo de pós-jogo, e se surgir alguma informação nova, eu também volto por aqui. Pode acontecer a lei do ex, lembrando que Nicão agora joga pelo Cruzeiro, né? E o São Paulo, infelizmente, aí vai com alguns desfalques. O principal, na minha opinião, é o Gabriel Neves, né? Outro jogador que ainda segue fora é o Michel Araújo, e o Diego Costa, que também não deve estar à disposição para este jogo devido ao problema muscular que acabou sentindo na coxa no jogo contra o Atlético Paranaense. Sendo assim, o São Paulo vai um pouco remendado com a falta ali de alguns jogadores importantes, como o Gabriel Neves, né, que está aí suspenso por conta do terceiro cartão, mas vamos torcer para o São Paulo vencer essa partida contra o Cruzeiro. O São Paulo tem de tudo para vencer fora de casa, ainda não venceu fora de casa. O São Paulo tem um aproveitamento muito baixo, né? Foram apenas empates e derrotas, derrota contra Botafogo e Grêmio e empates contra Curitiba, Fortaleza e Corinthians. Agora a gente pode tentar uma vitória contra o Cruzeiro. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, desejo para você um excelente final de semana, que você possa se divertir, ser abençoado com a sua família, e vamos torcer para o São Paulo vencer este jogo contra o Cruzeiro. Um forte abraço para você e não se esquece que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço, valeu!